antes da gente propor as soluções, a gente precisa estudar as mudanças nesses cenários de pré e pós-urbanização. Por exemplo, ó, vou mostrar uma sequência aqui para vocês que é importante a gente ter claro, tá? Primeira coisa, uma análise do coeficiente de runoff. O coeficiente de runoff, se a gente for jogar aqui, por exemplo, no Google, ó, coeficiente de runoff, tabela, tá? Vamos ver aqui se a gente encontra alguma tabela aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos pegar qualquer tabela aqui, tá? Olha só essa tabela aqui, ó. Nós temos telhados perfeitos sem fuga, o coeficiente de runoff. Superfície asfáltica bom estado, coeficiente de runoff. Tá? E aí você vai descendo até chegar a parques, jardins, gramados, né? E coeficiente de runoff. Perceba o seguinte, primeira coisa, ele varia de 0 até 1. Tá? Quanto mais próximo de 1, perceba que são superfícies mais impermeáveis. Quanto mais próximo de 0, são superfícies mais permeáveis. Tá? Então, imagine que no cenário 1 eu tinha um coeficiente de runoff bem baixinho, que era uma área verde, né? Uma área gramada. Depois que eu urbanizei, eu passei para um coeficiente de runoff bem alto, né, de 0,7, 0,8, 0,9. Tá? Então, essa análise de mudança de coeficiente de runoff nós devemos fazer do cenário antes da urbanização e o cenário pós-urbanização. Tá? Essa é uma variável a ser verificada, vamos colocar assim. Tá? O que tinha antes de coeficiente e o que nós vamos ter depois. Tá? Segundo ponto é importante para a gente estar atento: análise do tempo de concentração. Lembra que eu comentei que se o escoamento acontece de forma mais célere, mais veloz, o nosso tempo de percurso tende a diminuir? Então perceba que essa análise do tempo de concentração ela é importantíssima também. Por quê? Porque se eu tenho um tempo reduzido para essa propagação dessa vazão, logo eu vou ter um impacto significativo na minha intensidade de chuva. Olha só, aqui eu tenho uma equação de chuva, né? Eu não me recordo muito bem de que cidade que é, se é São Carlos, Campinas, é interior de São Paulo aqui, tá? Não lembro aqui a fonte exata. Então nós temos aqui a equação de chuva, onde nós temos duas variáveis, o tempo de retorno, né? E nós temos esse T minúsculo, que é a duração da nossa chuva, ok? E para método racional, a duração da chuva vai ser igual ao tempo de concentração. Então perceba só, se eu tiver aqui, ó, tá, um tempo de concentração, por exemplo, de 10 minutos, tá? 10 minutos, eu teria aqui uma intensidade de chuva, né? Então eu colocaria 10 minutos aqui, meu TR, e sairia com uma intensidade, né, que seria um valor aqui específico, tá? Agora, se eu tenho meu tempo de concentração menor, na casa de 5 minutos, a minha intensidade de chuva tende a ser maior. Por que tende a ser maior? Porque esse T minúsculo está dividindo, ó, tá? Então, se eu tenho aqui um valor menor dividindo, o resultado vai ser maior, certo? Então perceba que aquele efeito que eu comentei de acelerar o escoamento, de ter um escoamento mais célere, né, tende a reduzir o tempo de percurso. E se eu reduzir o tempo de percurso, né, esse T for menor, a minha intensidade aumenta, tá? A minha chuva de projeto aumenta, tá? Em decorrência desse aumento de chuva, olha só, quando eu vou calcular a vazão, né, pelo método racional, que vai ser Q igual a C vezes I vezes A. Se eu tenho um C maior, né, porque a gente viu que pós-urbanizado o meu C vai ser maior, próximo de 1 aqui, né? Se eu tenho uma intensidade de chuva também maior, porque o meu tempo de percurso reduziu, né, mesmo que eu tenha a mesma área, a minha vazão aqui tende a ser bem maior, né, nesse cenário pós-urbanização. Pelo efeito do coeficiente de runoff, que sofreu um aumento, e pelo efeito da intensidade de chuva, que também sofreu um aumento, porque o nosso tempo de percurso diminuiu. Tá? Então, essa visão tem que estar muito clara na nossa cabeça, pessoal. Tá? Que esse processo de urbanização desregrado, ele vai gerar esses impactos. Se eu aumentei lá no final da minha linha a minha vazão, bom, aumentei a quantidade de água sendo propagada pelos meus dispositivos. E muitas vezes esses dispositivos não suportam mais esse aumento. E aí começa a alagar, começa a transbordar, começa a ter inundações. Ok? Então, esse fluxo aqui de análise é muito importante, tá? Tá bem assim latente aí para vocês. Por quê? Depois que nós temos isso aqui consolidado, aí nós temos sim as soluções, né? E diversas soluções aqui são conhecidas como técnicas LEED, né? Drenagem verde, drenagem sustentável, como eu havia mencionado no início dessa aula. O que é o relevante aqui, pessoal? É que esses dispositivos, eles visam trazer de novo para a bacia, né, pontos nessa bacia, onde nós possamos ter infiltrações, nós possamos ter armazenamento dessa água de chuva, ok? Por exemplo, essa daqui é uma técnica de pavimento permeável, certo? Então, o que acontece num pavimento convencional? Quando chove nesse pavimento, logo nós temos escoamento superficial.
tá? Agora, no pavimento permeável, eu tenho uma face superior drenante, que é justamente o pavimento permeável, e eu tenho aqui uma subbase também impermeável. Tá? Então, quando chove nessa região, parte da chuva pode infiltrar, pode ser armazenada temporariamente, ou pode ser drenada, né, com um atraso também dessa propagação. Tá? Ou pode ser também infiltrada. Se eu tiver aqui um subleito drenante, também material poroso, material permeável, essa água pode infiltrar aqui no solo e recarregar aqui, né, o nosso lençol. Tá? Então perceba que é um dispositivo, uma solução que permite com que a água de chuva infiltre pelo próprio dispositivo. Se eu tivesse uma capa convencional de pavimento aqui na superfície, o que ia acontecer? Ia acontecer que ia chover sobre essa capa e rapidamente ia se formar esse escoamento que seria direcionado para as nossas sarjetas laterais, provavelmente. Tá? Obviamente, pessoal, esse tipo de material tem limitações, né? Ele tem uma limitação estrutural, ele não suporta as mesmas cargas de um pavimento, né, convencional. Por isso que ele é bastante utilizado na área de estacionamento, né, onde tem pouco volume de tráfego, tá? Então, ele tem as suas limitações, mas, obviamente, respeitando essas limitações, ele se torna aqui um dispositivo funcional do ponto de vista de promover infiltração e armazenamento de água de chuva, ok? Então, outro dispositivo que nós temos, que é a vala de infiltração, ela promove, até como o nome diz, também essa infiltração das águas de chuva, tá? Ao mesmo tempo que ela tem uma camada superficial já para fazer uma certa detenção dos finos. Então perceba, ela tem uma funcionalidade complementar. Aqui nós temos uma camada de composto orgânico, vegetação, que vai fazer a detenção já desses finos suspensos, e nós teremos aqui embaixo camadas aqui justamente para armazenar, né, esse volume de água e promover a infiltração lentamente no solo, caso o nosso subleito aqui também seja composto por um material permeável, né? Caso nós não tenhamos aí também um lençol freático aflorante, né? Senão nós não teremos aí muita infiltração de forma relevante. Outro dispositivo que já é mais utilizado de forma individual, né, em edificações, em casas, em residências, são micros reservatórios, tá? Que eles ficam enterrados, ok? E eles vão ter a função de captar toda a água aqui, ó, proveniente dessa casa, né, dessa edificação. Então, aqui cai a chuva no telhado, do telhado vem para a calha, desce aqui até o meu micro reservatório e começa a encher, então, esse micro reservatório, que muitas vezes é como se fosse uma caixa d'água mesmo, né? E aí nós temos um ladrão aqui superficial que justamente vai escoando aqui esse volume de água até a rede, né, de captação, até a rede ali de drenagem, tá? Então, esse é um dispositivo que normalmente ele é modelado para unidade mesmo, né? Então, para cada unidade de casa pode ser modelado. Uma das ferramentas ali que nós conseguimos desenvolver esse tipo de modelagem é o Swim, que é uma ferramenta de modelagem de drenagem gratuita, né? E aí nós temos a possibilidade de modelar micro-reservatórios para cada residência, tá? Outro tipo de dispositivo é o posto de infiltração. Então, os nomes são bem assim, criativos, né? Porque já trazem em si um pouco da função do dispositivo. Poço de infiltração é um dispositivo em formato mesmo de poço, né, preenchido aí com brita, aonde você pode encaminhar as águas superficiais justamente para esse dispositivo pontual, e nesse dispositivo pontual será promovido a infiltração desse runoff, desse escoamento, ok? Então imagine que você tem uma determinada área onde você consiga fazer uma declividade de projeto para encaminhar as águas geradas ali pelo escoamento, pela chuva, né, que virou escoamento, serem direcionadas para esse dispositivo pontual. Quando esse escoamento chega no poço de infiltração, então ele começa a percolar aí por dentro das britas e infiltrar nesse ponto, tá? Existe limitação, né, dessas técnicas, principalmente aqui do poço de infiltração, em relação a áreas, né, porque é um dispositivo que ele não vai suportar muito escoamento, né? Não adianta você querer jogar toda a água de um canal para um poço de infiltração. Não vai funcionar, tá? São áreas pequenas, ok? Por isso que eles são aplicados de forma dispersa, né, onde eu tenho vários pontos ali para promover essa infiltração do escoamento, ok? Senão gera uma sobrecarga no poço e aí ele não consegue infiltrar no mesmo ritmo que está chegando ali um volume de água, tá? Bom, aqui nós temos também um outro dispositivo, que acho que é um dos mais usuais aqui, inclusive, né, que são as trincheiras de infiltração. Então, essas trincheiras, né, como o nome também já diz, é no formato de trincheira longitudinal, uma seção transversal ali hidráulica, preenchida com brito, com areia, tá? Essa trincheira também ela pode ou promover a infiltração da água, caso o solo de base seja um solo permeável, ou ela pode justamente ser acoplada ali com um tubo perfurado, onde vai encaminhar essas águas que já sofreram um certo atraso, né,
por estar ali infiltrando ali na brita, né, encaminhar essas águas para o sistema de drenagem convencional. Então, são essas duas possibilidades, né? E normalmente a gente trabalha nos métodos para calcular volume de armazenamento, volume de detenção das águas dentro dessa trincheira de infiltração. São bastante utilizadas aí também em divisa de lotes, né, onde nós temos ali um escoamento sendo direcionado para esse material, tá?